Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui com hoje o autor Marcos Paim, autor deste livro O Inútil Necessário. Precisamos de arte agora? É uma pergunta, mas é uma afirmação também, certamente. É um chamado, a gente vai ver. Então, antes de passar a palavra para o Marcos, primeiro quero apresentá-lo como psicanalista, né? Ele tem consultório em São Paulo, ele é mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo e doutorando pela USP, agora com o professor Daniel Kupperman. Marcos, muito obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite. A gente está num projeto de extensão da UFMG, um projeto que visa a publicação e a divulgação de pesquisas dentro do campo psicanalítico. O livro do Marcos é um livro que faz dialogar a psicanálise e a arte, né, um tema que me é muito caro também, gosto muito dessa conversa, aliás, ela refrigera, né, parece que ela dá uma oxigenada no campo. Então, queria ouvir a história desse livro, como que ele começou, de onde que ele vem. Parece que ele é fruto da sua dissertação de mestrado, né? Me fala um pouquinho disso, me fala do seu percurso também, porque na orelha do livro fala da sua incrível história, que você vem da economia, da administração, das finanças, e de repente a gente tem um livro tão legal sobre arte, parece que é o avesso desse campo árido, né, da economia. Enfim, me fala um pouquinho de você, me fala um pouquinho do livro. Obrigado por vir aqui hoje. Obrigado a você, Fábio, pelo convite e a oportunidade de falar desse texto, um texto que foi muito grato escrever e muito legal retomá-lo, né? Porque a vida segue, as coisas vão ficando às vezes para trás. Esse livro foi publicado em 2020, né? E não dei sorte porque foi exatamente uma semana antes do lockdown, né? Então foi um livro que acabou que a gente não conseguiu trabalhar tanto quanto eu gostaria, né? De ter circulado mais o livro. Quem sabe em algum momento essa conversa seja um estímulo a retomá-lo, né? Uhum. E esse livro, como você falou já na tua abertura, ele nasce, né, ele vem do meu mestrado, né, quando eu fiz lá na PUC, lá pelos anos 17, 18, 2017, 18, já tem algum tempo, né, mais de 5 anos. E como todo projeto de pesquisa, né, eu comecei numa área completamente diferente, como você viu aí, a minha formação aí, sou um psicanalista que passou pela engenharia, né, que ainda tem o CREA, apesar de que a engenharia está muito longe da minha realidade, né? Eu já estou aí na psicanálise há bastante tempo, já tendo consultório há mais de uma década, Sim. né? Depois do mestrado, doutorado, né? Assim, foi esse percurso, né? E quando eu comecei o mestrado lá atrás, né, como todo projeto de pesquisa, eu me lembro que meu projeto de aplicação para a PUC foi completamente diferente. E não por coincidência, 2018 foi no momento, 2017, 18, 19, foi quando começou toda essa discussão bolsonarista, né, esse fenômeno que estava chegando. E Uhum. um fato que foi, vamos dizer assim, meu ponto de, putz, tem algo aí, né? Bom, arte foi algo que sempre me interessou desde garoto, então, assim, alguma coisa que me acompanhou, mas a princípio eu não iria escrever sobre arte na minha dissertação, seria um assunto bem diferente, falar muito Uhum. mais sobre o contemporâneo e tudo mais. Mas o contemporâneo, a realidade atravessa, né? E no meio do meu, quando estava começando, acho que estava no meio do mestrado, me lembro exatamente, teve aqueles dois eventos, né? Sobre um em São Paulo e o primeiro daquela exposição queer, né? Em Porto Uhum. Alegre, né? Que teve uma revolta no Espaço Santander e tudo uma manifestação contrária, né? Pela Uhum. moral, pelos costumes, e uma série de ataques, né? E logo depois teve o mesmo fenômeno, uma situação parecida, mas diferente, no MAN, em São Paulo, também numa representação de uma outra obra que tinha um nu masculino, uma discussão sobre criança e tudo mais. E me impressionou, né, o grau de, vamos dizer assim, de incômodo, né, de revolta, né, tinha uma violência ali, né? E Uhum. aquele negócio, poxa, mas o que é isso aí, né? Então, isso acabou virando completamente, né, o meu interesse de pesquisa naquele momento, né? E aí o professor na fala, porque foi muito
gentil e generoso em acomodar esse giro, vamos dizer assim. E aí eu falei, bom, o que que é isso, né? Que incômodo é esse? Tem algo aí, né? Não é somente uma obra que não se entende, ou um nu masculino, não é só a criança, não é questão de retratos de práticas homossexuais, o que seja, que obviamente causam um estranhamento dependendo da história de cada um, pode causar até um incômodo, né? Até uma certa repulsa, mas o Uhum. grau de violência me chamou muita atenção, quer dizer, tem algo ali, né? A gente sabe da clínica, da psicanálise, né? Que a intensidade é um sintoma importante, né? Ou seja, Perfeito. não era algo comum. E aí eu falei, bom, vou atrás disso. E aí isso foi o meu motivador inicial para começar essa pesquisa. Aí a gente vai ver que a arte, o incômodo não é de 2018, né? Vem de muito, muito, muito tempo, né? Então você vê lá textos de Platão, né? Na Uhum. Grécia Antiga, né? Questionando, né? A inutilidade da arte, né? Para que serve isso, né? Uma crítica bastante feroz naquela época. E isso não é novidade, eu diria que a psicanálise, de certa forma, eu faço esse paralelo, inclusive, acho que no penúltimo capítulo do livro, é uma comparação dessas pestes, né? Sim. A arte e a psicanálise aí tratada como algo que incomoda, né? E a arte, como é mais antiga, está desde, né, das cavernas, né? A gente não por coincidência vai quando escavar e descobrir arte era já uma forma de comunicação naquele momento, né? De desenho e tudo mais. Então, a arte, Uhum. como é mais antiga, mais velha, apanha mais tempo, né? A psicanálise, como é mais novinha, comparada apanha menos tempo, digamos assim. Mas as duas, Uhum. cada um a seu modo, a seu jeito, de alguma forma transitam nesse lugar, né? Desse lugar do estranhamento, da Sim. espetada, que eu costumo usar, né? De tirar a gente um pouco do lugar, né? Do lugar de conforto. E Exato. daí e vem a história do livro. Uhum. E é um paradoxo, só te cortando, Marcos, é um paradoxo, Lógico. né? Porque, como o título do seu livro aponta, assim, parece uma inutilidade, né? É inútil, mas incomoda demais, né? Tipo, é algo que, aparentemente, por ser inútil, né, não deveria incomodar tanto, né? Assim, deveria ficar ali marginal, mas o Platão está querendo expulsar ela da República, né? Não vai, estraga tudo, é muito perigosa, porque o cara está inventando novos mundos que não existem, né? Estão ali inventando coisas, mas por quê? Por que você acha esse de onde vem esse caráter pestilento da arte? É assim, né? Eu até cito no meu livro um fato histórico muito conhecido, né? Assim, e eu também gosto é interessante a gente pegar momentos, né, radicais da história, que as coisas ficam mais à mostra, de certa forma, né? Então, assim, esse evento brasileiro, né, das nossas terras, Tupiniquim, de 2018, mostrou isso de uma forma muito intensa. Mas se você pega na história, em casos não tão recentes, mas bem mais recentes do que Platão, né? Quando a gente pega o fenômeno, por exemplo, do nazismo, né? Onde a arte em si foi perseguida, é lógico que não se compara ao genocídio que aconteceu, mas claramente, né, o Hitler, que originalmente era um pintor, né, que tentou acesso à Academia de Artes da Áustria, né, que era um Uhum. pintor clássico, né, um retratista, né, assim, muito técnico, né, assim, não por coincidência, logo quando ele assume o poder, a arte, que é chamada, né, arte degenerada, inclusive ele fez uma exposição que estatisticamente é uma das exposições na história da Alemanha que teve mais visitas, ou seja, ele não estava falando sozinho, né? Então, Uhum. assim, justamente para mostrar, olha o que esses degenerados, né, nos apresentam, né? E trazendo, né? E no momento de efervescência cultural, vamos lembrar que a Alemanha, né, no início do século passado, né, era um lugar de efervescência cultural na Europa, né? Então a gente às vezes desassocia as duas coisas, do tipo, a educação, falta de educação, não é a realidade, né? A Alemanha nazista era uma Alemanha para os padrões da época, né, na Uhum. Europa, bastante educada. Então, essa mesma população que circulou, foi uma exposição que circulou por toda a Alemanha, teve milhões de visitantes. Né? E o Uhum. Hitler fez questão de pessoalmente visitar algumas vezes, né, mostrando, olha que absurdo, né? Olha essa coisa Uhum. que querem mostrar. Né? E não por coincidência, se você olha a arquitetura nazista, era toda clássica, né? Toda. Aqueles palácios, aquelas colunas, né? Aqueles Uhum. desfiles militares milimetricamente ensaiados, né? O sujeito, né? Então, assim, muito bem organizado, né? Que a gente Uhum. sabe, né? Que, assim,
está intrínseco na existência humana o espaço do real, né? Do que escapa, né? Do que o que tira a gente do lugar, né? E a gente de alguma forma tenta apaziguar isso, né? Hoje em dia não faltam apaziguadores, né? Que vão desde do belo, desse correto, desse arrumado, né? Essa pretensão de que o mundo pode ser arrumado, né? Pela lei, pela ordem, né? Pela beleza, pela simetria, pela própria arquitetura, a arquitetura como um instrumento de organização, entre aspas, né? Mas a gente sabe que sempre algo escapa, né? E de alguma forma esses modelos, né, tentam tamponar ou fantasiar um tampão disso, né, para aplacar essa angústia, né, essa angústia do que escapa. E aí pode ser, né, pode ser pelo belo, pode ser pelo entorpecente, pode ser pela religião, pode ser pelo fanatismo, pode ser pelo fascismo, né? Então, assim, e a arte que chega de um lugar onde você não entende, né, que causa esse desconforto, você fala, peraí, o que é isso? Né? Então, não por coincidência, e a psicanálise também transita nesse mesmo lugar, né, onde a gente... Mas é isso mesmo? O que é isso, hein? Você tá falando, não, mas isso não, a gente sabe da clínica, né, das certezas que aparecem, mas que não resistem a nenhuma repetição, né? Às vezes, quando a gente simplesmente repete o que o analisando nos traz numa frase, ele mesmo se estranha, né? Como aquela cena clássica, né, histórica do Freud, né, que achou antipático o reflexo dele, né, aquela historinha bacana, né, que ele está no trem, né, na cabine, e de repente ele olha um senhor sisudo, mal encarado, ele tem uma certa antipatia, e depois ele percebe que aquele senhor é ele mesmo, ele está olhando para o reflexo dele no vidro da cabine, né? Então, assim, pô, que coisa esquisita, né? O estranho familiar aí. Exatamente. E a arte está totalmente nesse terreno, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Que a arte só tem sentido quando ela opera, né, arriscando o sentido, né? E aí trabalha sobre uma liberdade, né? E a liberdade tem seus riscos, né? Então, assim como a própria psicanálise, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem a discussão da formação universitária, né? Se ou a psicanálise deve ser registrada ou não, né? Se o psicanalista tem que ter um código, um registro, né? A gente estava brincando aí do CREA, do CRP, então teria que ser um CRPSI, sei lá, alguma coisa assim. Uma tentativa, vamos dizer, de organizar, né? E a gente sabe que desde o Freud, né, nos textos dele, ele claramente fala da psicanálise leiga, né? Então essa psicanálise também apócrifa, né, ou seja, não regulamentada, também abre espaço, né, para o risco, assim como a arte, né? Então, assim como a arte criativa, né, que desafia essas organizações todas, também tem o picareta, né? A gente vive num mundo capitalista, então também pode ser instrumento para usar isso, né, como uma forma de ganho, né? Então, assim, né? Mas não dá para você, assim, algo se perde, né? Assim, está no terreno da liberdade, né, dessa estrutura sem amarras muito claras, né, impõe riscos, né? Total. E a gente não consegue distinguir também claramente, assim, né, o que também é uma questão desde o início, né, o que é a boa arte, do que é o picareta, né? Você trabalha ao longo do livro, inclusive, né, no livro, mostrar um pouquinho aqui para o pessoal, tem imagens desde a arte contemporânea, por exemplo, esse Richard Serra aqui, por exemplo, tem muita coisa da arte contemporânea no final, essas artes de rua, quando você fala da arte fugaz, né, Marcos, assim, a arte encontrando o efêmero, né, o clássico do Champ. Então, o livro é muito bonito, pessoal, assim, queria mostrar, porque tem, obviamente, o trabalho com o clássico, né, os grandes clássicos, assim, da arte, mas também a arte contemporânea. E isso também é uma questão para a história da arte, assim, né? O que é a arte boa, o que é a arte ruim. Trazendo um pouquinho para a psicanálise, eu acho que você passa um pouco por isso aqui, quando você pergunta, né, se a arte salva, por exemplo, na página 83, a gente se pergunta aqui dentro da clínica quais são os usos da arte, né, para o sujeito comum, né? Obviamente, usos para os nossos pacientes, assim, qual
qual que é a arte que salva? Né? Você teria uma direção para pensar nisso? Assim, tem uma relação entre a clínica e a arte nesse sentido, assim, de um lugar para a arte salvar o sujeito? Salvar, eu acho que só Jesus salva. É uma brincadeira com essa metáfora. E uma obra, na verdade, tem até a foto dela aqui, que é do Eduardo Suhr, né, que é um artista brasileiro, né? Ah, Ele é ótimo. fez É ótimo. umas boias dessas salva-vidas escrito Sim. Arte Salva, né? Ah, Ele legal. jogou no Espelho d'Água lá de Brasília, foi uma das performances que ele fez, né? Justamente Muito com bom. com essa provocação, né? Esse Uhum. salvamento aí talvez seja o que a gente busca pela vida inteira, né? Ou seja, sair desse desamparo constituinte, né? O ser humano é um animal que nasce muito precário, né? Aí Uhum. tem várias teorias, né, médicas e biológicas, né? Questão cerebral para sair pela vagina, que o cérebro teria que Sim. nascer menos envolvido. Então, assim, um potrinho, quando nasce, já sai correndo, dando Uhum. coice, né? Meio desequilibrado, mas ele se vira muito rapidamente, até porque senão ele vira presa muito fácil, né? Uhum. Já o bebê humano, ele nasce absolutamente incompetente, incapaz de qualquer, né, de qualquer sobrevivência sem apoio de um cuidador, da mãe ou quem quer que seja, né, que faça essa Uhum. função que a gente chama aí, culturalmente de essa função materna, da maternagem, né? Então, Perfeito. essa fantasia que a gente cria, né, de certa forma, para encobrir esse desamparo original, né, nos faz muitas vezes ficar, né, buscando alternativas de salvamento, né? Uhum. E a experiência artística, né, assim, e eu faço essa distinção no livro, né, porque a gente acaba, o que é arte, de que arte estamos falando e tal, né? Uhum. Porque você pode falar, mas então eu faço uma divisão, uma separação clara entre o que é arte e o que é entretenimento, né? Que muitas vezes a gente chama de arte, o que não é, de fato não é arte, não é arte no sentido do que eu estou tratando aqui no livro, né? Está mais ligado ao entretenimento, né? Que é a distração, é um parque, é um filme, sei lá, né? Ou seja, que tem esse papel, vamos dizer assim, de apaziguador também, né? O que eu estou Uhum. falando é de uma outra arte, né? E aí depende de uma série de fatores, né? Mas especialmente da possibilidade ou da capacidade ou da possibilidade daquele espectador, né, se expor àquela situação. Que pode ser, às vezes a gente passa por um quadro e não dá a mínima bola, né? Uhum. Ou para um evento artístico, a gente não toca, às vezes até incomoda, a gente não faz, e de repente aquela mesma situação, tempos depois, a gente para ali, né? O que será que tem aqui, né? E Uhum. aí, qual é a explicação, né? Então, assim, a gente fala, mas então eu preciso, também uma outra discussão que se fala, né? Então eu preciso ter uma formação, eu não entendo de arte, né? E Sim. não é por aí, né? O entender de arte ou não, eu diria, eu falo isso no livro, pode de alguma forma deixar a gente mais confortável em relaxar, né, Tá. para essa experiência estética, digamos assim, né? Mas não é uma questão de explicação, né? Não é a Uhum. explicação, né, de, do que está naquela tela que faz. Eu diria que a explicação até atrapalha, né? Uhum. Organiza, né? De novo, fala com essa nossa vontade de organizar as coisas, né? Eu tenho uma experiência, uma vez que eu estava no museu, que era especificamente tinha lá obras de artistas austríacos, né? E aí tinha um quadro lá bucólico de uma cena de uma casa com um luar e uma sombra, uma coisa assim muito gostosa de ver e tal. E eu tô ali apreciando, achei bonita a história. E aí fui eu, né, Uhum. o, o quadro, quem era o pintor e tudo mais. E aí era um pintor austríaco, né, que tinha um razoável sucesso na Áustria, na era do pré-guerra, estamos falando de novo de mais ou menos no mesmo tempo. Mas ele foi colaboracionista nazista. E depois ele foi execrado, né? Olha Então, só. assim, quando eu leio aquilo, meu olhar para o quadro muda completamente. Totalmente. Passou a ser uma outra coisa, uma outra experiência, né? Você fica assim, opa, peraí, como assim, né? Não posso gostar muito disso, não. Não posso gostar. E Aham. aí pode ser. Tem um outro evento que eu acho muito interessante, uma brincadeira que brinca com essa história da arte contemporânea, um Uhum. fato real que foi publicado, que foi um jovem no Museu em São Francisco, ele pegou o óculos dele, né, Tá. e botou numa galeria
do museu num canto, né, no tem essa chão. foto aqui, é ótima. Tem Aham, essa foto aqui em algum lugar, né? aham, E aí ele ficou ali, né, de turista, parado olhando, vendo a reação das pessoas, né? E aí ele foi fotografando. Então, pessoas que se abaixam, vão lá, tiram foto, do óculos que aham, ele tinha acabado de colocar, né? Aí sim. você pode olhar de várias formas essa cena, né? Então, assim, olha aí, tá vendo? Olha a picaretagem. O cara bota um óculos lá e todo mundo passou a achar que é arte, né? De Uhum, fato, né? Se ela é boa ou ruim é uma outra história, mas ela passa a ser arte, né? No perfeito. momento que aquele óculos está num lugar que autoriza, né? Que fala ao espectador, isso aqui é arte. E Uhum, automaticamente, dependendo do ambiente do espectador, vai fazer isso assim, mas peraí, como assim, né? Por que um uhum, óculos é arte, né? De alguma perfeito. forma já está fazendo o seu efeito, né? Uhum, Que é um fenômeno parecido com esse do urinol do Duchamp, que você mostrou a foto, né? Que o uhum, Duchamp faz uma brincadeira, né, numa exposição e pega um urinol. Essa é uhum, a foto do óculos, né? isso. E depois do Uhum, cara tirando foto. E que ele pega o urinol, inverte, assina num isso. pseudônimo, né? Uhum, E bota na arte para mostrar, olha, né? E é interessante que você tem vários, né? Depois ele produziu várias versões desse mesmo urinol, né? sim. E você vai, sei lá, ele tem uma versão dele exposta, se não me engano, em Londres, no Tate Modern, se não me engano, tem lá, né? Uhum. E as pessoas ficam paradas, olhando, analisando, olhando de um lado, não sei o que e tal. É, e ali é um urinol, não É tem um o que olhar urinol. ali. É Ah, só um tá. urinol, né? Uhum, É muito assim, o fenômeno ali não é o urinol, a peça em si, mas assim essa uhum, brincadeira, esse fora do uhum. lugar, né? De que faz esse estranhamento, né? Eu acho que essa é a brincadeira que é a Sim. arte. E aí pode Uhum, ser motivado por N coisas, né? Pelo próprio interesse, pelo lugar onde está, como esse exemplo do óculos, pelo uhum, autor, né? Eu contei o exemplo meu aí do nazista que eu descobri a posteriori, mas com certeza se alguém diz, não, isso aqui é um Picasso, a gente uhum. vai parar de novo para olhar, né? Vai olhar com mais atenção, né? Vai ser Sim. talvez mais receptivo, né? Mas não Uhum, necessariamente o Picasso vai tocar, uhum. né? Total. Então, talvez seja outro, né? Cada Sim. um tem a sua história. E a própria obra vai mudando ao longo do tempo, né? Se a gente pegar um quadro que eu coloco aqui bem no início, se eu não me engano, tá aqui, a Olimpiado do, Ah, do do Manet, Manet, não é? do Aham. Manet, né? Está aqui, Sim. né? É lindo. Uhum, Que é um quadro que está em Paris hoje, lá no, se eu não me, bom, sei lá, Museu uhum. d'Orsay, se eu não me engano, Sim. que é alguém que olha assim, é um quadro, entre aspas, clássico, né? Sim. Que daria para estar na sala da avó, vamos dizer assim. Aham. Né? Lindíssimo. Não um quadricito, acho que por provável, mas eu diria uma gravura, né? A Sim. gente se sentiria confortável comprar essa gravura e dar de presente para a avó. Sim. Mas, se você for pegar a história desse quadro, no lançamento ele era um quadro considerado pornográfico. Né? Foi Sim. banido, foi proibido de ser exposto, né? Tem toda uma crítica à humanidade da época e tal. E hoje em dia é um quadro que está num outro lugar completamente diferente. Né? Uhum. Então, assim, a própria obra vai. Ah, caiu. Ah, voltou. Vamos ver se volta. Voltou. Opa, caiu? Caiu e voltou. Voltou. Tem um fato também do Duchamp, que ele tem uma Uhum. obra dele que é um homem caminhando, caminhante, uma coisa assim, um homem na escada, uma coisa parecida com essa, que Uhum. ele francês, né? E ele quando ele foi para os Estados Unidos, mas o quadro foi antes, né? Ah, Cerca de 30 anos antes. E é um quadro que circulou muito nos Estados Unidos, ficou muito famoso. Ele falou assim, não, era engraçado que eu chegava e ninguém me conhecia, mas muitos conheciam o meu quadro, né? interessante. E assim, então assim, a minha obra chegou antes de mim, né? Então, assim, ou Uhum. seja, tem uma vida, assim, no momento que o sujeito entrega aquilo não tem mais propriedade, né? Está no outro É lugar, né? autônomo. Aham. Assim, o que o artista queria com aquilo é muito pouco relevante, né? Sim, e essa é uma questão também que aparece na história da arte, assim, da separação entre a obra de arte e o artista, né? Esse Uhum. exemplo do quadro do colaboracionista é importante. Aqui no Brasil, acho que um exemplo emblemático, Marcos, assim, que me toca profundamente, porque eu sou apaixonado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, Ah, né? Uma coisa assim que eu acompanhei a vida inteira, né? Li o Monteiro Lobato a vida toda, vi muito, né, na televisão, na minha época de infância, né? Assim, então, assim, o Sítio Pica-Pau Amarelo marcou profundamente, né, minha vida.
Então, sou apaixonado pela obra, mas mais tarde, quando a gente descobre que o Monteiro Lobato era um racista, né, assim, mais do que assumido, né, Terrível. terrível, Um terrível, racista militante, inclusive, né? militante, tipo, de escrever carta, de realmente, assim, de ser um racista sem dúvida. A gente fica com esse ranço, assim, de, pô, nossa, vou ler isso pro meu filho, vou ler o Sítio Pica-Pau pro meu filho agora, né? Mas, obviamente, a obra e artista se separam, curiosamente, né? Assim, não tem como, não é um teste projetivo, por assim dizer, né? Por mais que a gente localize ali, né, na, na, nos personagens, né, em alguns personagens, em alguns contos dele, o racismo dele, claro que dá para perceber, mas você perceber a obra dele como um todo, né, as Reinações de Narizinho, enfim, toda a obra dele, mesmo o Urupês, você não vê o tempo todo, de jeito nenhum, um racista. Você vê um pensador que está pensando o Brasil, que está pensando a ficção para criança, né, enfim, de uma maneira nova e muito brilhante. Né, pensar no Visconde de Sabugosa, na Emília, enfim, essas criações incríveis dele, o efeito que isso tem para a criança, né, está longe do racismo, né, a maior parte da obra dele. Mas é isso, está contaminado, parece que contaminou, né, a gente vai ver, né, a Dona Benta, né, enfim, a empregada da casa, né, escravizada claramente, a gente começa a reler a obra a partir dessas informações do autor, né? E eu acho que uma das descobertas da psicanálise tem um pouco a ver com isso, assim, de que somos múltiplos, né? Às vezes a gente vai ser um colaboracionista do nazismo, né? E ao mesmo tempo um artista, pai de família, né? Super do bem ali para o nosso grupo, mas ao mesmo tempo, né? Um artista genial. Parece que essa foi a grande revelação, né, pós-nazismo, que os psicanalistas, a escola de Frankfurt em especial, né, vai insistir na dialética do esclarecimento com Adorno, Horkheimer, deles falarem esse tipo de coisa. Olha, a Alemanha, como você mencionou, estava no auge da razão, né? A gente tinha as grandes indústrias da engenharia estavam caiu, está caindo. Tá, vamos ver se volta. Voltou. As grandes indústrias da engenharia estavam lá, a gente tinha um grande campo artístico também na Alemanha, no início do século XX, né? Vanguarda da arte europeia estava na Alemanha, no início do século XX, e, no entanto, aparece um movimento fascista absurdo, né? Tem uma passagem aqui, aliás, que você fala do fascismo como um elemento que é mais estável, né? Assim, que garante as certezas. Não sei se eu vou achar aqui, que é o contrário um pouco da arte, né? Assim, a arte muitas vezes, né, não vai garantir certeza, assim, é o avesso do fascismo, né? Exatamente, vai trabalhar justamente com a incerteza, né? Tem uma situação trabalha com a vertigem, né? O Kierkegaard fala sobre isso, né? Que a angústia como vertigem da liberdade, né? Você quando está nessa vertigem da montanha, vamos dizer assim, né? Da vertigem de altura, você tem dois medos, né? Você tem um medo da própria altura, da possibilidade de cair, mas você tem um medo de você mesmo, né? Da sua possibilidade de você se jogar ali. Uhum. Então, assim, tá nesse lugar é um lugar de desconforto. A gente sabe disso, né? Não por coincidência que os narcóticos estão por aí desde sempre, né? Se você vai nos primórdios da humanidade, né? Você tinha lá ervas, né? Situações, rituais, ou seja, né? de escape, né? Então, assim, tá dentro da organização humana essa possibilidade do escapar, né? A questão quando você entra, né? O que a gente tem visto, né? Certamente nos consultórios hoje, nesse modelo do capitalismo desenfreado, né? Esse modelo do custe o que custar, né? Do burnout, da ligação 24 horas por dia, do WhatsApp, né? Ou seja, da conexão eterna, assim, falta espaço, né? Falta espaço para o respiro, né? Para o incerto, para o espanto, né? O Ferreira Goulart tem uma fala dele recorrente, né? Sobre o espanto, né? Ele fala que ele escrevia poesia por conta do espanto, quando o espanto
ao se espantar, ele sentava e escrevia. Então, ele dizia que ele não iria escrever poesia se não tivesse essa vertigem, esse espanto, de certa forma, né? Assim, a gente está num modelo hoje muito organizado, né? O capitalismo, de certa forma, definiu muito claro o que são os vencedores, entre aspas, né? E é uma estrutura que depende de perdedores, né? Então, assim, só tem vencedor quando tem perdedor, né? Então, o modelo colaborativo, né, passa ao largo disso, né? Então, quando você bota uma estrutura de essa corrida, né, a gente acaba gerando para alguns vencedores um estoque enorme de perdedores, entre aspas, ou pelo menos perdedores do modelo atual. E para onde vai essa gente? Como é que fica, né? E aí você tem entretenimento, né? Você tem os narcóticos, não por coincidência, os remédios mais vendidos no mundo são sei lá, Rivotril e Viagra, né? Então é um mundo deprimido e broxa. Então, assim, é cada vez mais remédio, né? Então, assim, eu me lembro de uma cena informal na praia, uma colega da colega falando sobre medicação, fala, mas eu tomo remédio mesmo, por que eu não tomaria? Eu tomo e fico feliz, acho tudo bom, nada me estressa, fica tudo fácil. Nessa linha, o que eu posso falar, né? Assim, Sim. Então, assim, que vida é essa, né? Que vida é essa anestesiada, né? Então, assim, a arte atravessa isso. Então, quando você entra no mundo dos dogmas e do certo, do correto, onde fica muito claro o que é certo, né? Menino é menino, menino é menina, menino é azul, menino é rosa, né? Não tem espaço nem para amarelo. Então, assim, fica assim, se cria essa fantasia de um mundo muito organizado, que a gente sabe que não resiste, né, a uma topada na rua. Totalmente. Isso está aqui, a passagem que eu queria ler está aqui na 109. Você diz assim: no terreno do fascismo, lugar de verdades e dogmas absolutamente rígidos, imóveis e completo de razões para seus seguidores, estes operam no confortável mundo do sentido pleno. O inimigo é aquele que carrega nossos restos e lixos, sendo necessário persegui-los e eliminá-los, já que eles são portadores do mal. Tal como o bode do sacrifício, portador de todos os pecados e tentações, deve ser espiado para que sigamos em paz. Então, essa é o lugar da arte, né? Assim, o lugar da arte é esse que vai trazer o amarelo, vai trazer o rosa, vai trazer outras cores infinitas, o lilás, o verde, para além do rosa e do azul, para mostrar que, como você disse, qualquer topada na rua, em especial nos consultórios, né, de psicanálise, a gente vai ver que tem uma diversidade tão grande para além desse binarismo confortável, né, que o fascismo gostaria que o mundo tivesse, né, todo organizadinho. A arte tem essa função, né, Marcos, assim, de mostrar, ao lado dessa passagem, você traz o Magritte, né, o clássico do Magritte, A Traição das Imagens, que aponta muito para isso. Olha, será que a gente não está lidando com representações o tempo todo, representações do que somos, né, as ficções que a gente vai acreditando nessas ficções do que a gente é, e de repente a gente acha que a gente não está falando mais de ficção, né? O cachimbo é o cachimbo mesmo, né? E não uma invenção. Você sente que... E aí eu queria te perguntar um pouco sobre a perspectiva do Freud sobre a arte, né? O que você acha disso, assim? Porque quando a gente fala dessa perspectiva antifascista que a arte pode ter, né? Ela não necessariamente é antifascista, mas de maneira geral ela tem um efeito antifascista importante, antitotalitário importante. O Freud, nos Escritores Criativos e Devaneio, de alguma maneira ele fala que todo mundo é artista, né? Num certo sentido, todo mundo quando sonha e fantasia, continua aquilo que a criança faz ao brincar, portanto, todos nós, a princípio, potencialmente, somos artistas, né? O que você acha dessa história? Que movimentos que são esses, né? Assim, que nos habitam, que tem um artista dentro da gente, mas o fascista também está aqui dentro o tempo todo, esse movimento totalitário. Por onde que anda assim a conversa da psicanálise aqui? Me fala um pouquinho dessa perspectiva.
Você trabalha com Lacan também, eu queria que você falasse um pouco disso. Pegando o Freud, né, a relação dele com a arte é interessante, né? Você pega ao longo da obra, a arte tem alguns giros, né? Mas ele é um amante, ele mesmo dizia um amante da arte clássica, né? Sim. E eu diria que ele não era tão crente no poder da arte nesse sentido. Ele tem uma frase da suave narcose, né? Então, assim, ele está mais na linha da arte como um entretenimento, um apaziguamento, né? Como mais um tranquilizante e, sem dúvida, essa é uma possibilidade, né? Então, assim, Sim. uma música, um quadro, um filme, uma cena, né? Uma escultura também pode promover essa cena, né? Tem até, eu cito isso também no livro, né? Do livro do Viktor Frankl, né? Sobre o sentido da vida, da experiência dele no campo de concentração, né? Então ele fala que um dos poucos momentos, né? Eu acho isso bem interessante, onde as pessoas até, vamos dizer, deixavam de participar de uma refeição ou ter um descanso no momento assim absolutamente nefasto, né, no campo de concentração, era quando alguns artistas, né, que estavam ali presos, faziam algum tipo de performance, obviamente muito limitada, muito restrita, né, mas ele se estranhava, né, com o interesse das pessoas, mesmo naquela situação, né, de querer passar por ali, né, ter uma experiência que, de certa forma, né, obviamente que não é o único lugar, você fala, é uma marca do humano, né? Então, aquele sujeito colocado absolutamente numa posição de objeto, pior que objeto, né? De coisa, né? De relevância, de lixo, de resto, né? Ele se descobre humano ali, né? Quando ele tem a experiência artística, que pode ser um desenho, pode ser um teatro, pode ser um canto, né? Uma dança, né? Então, de alguma forma, lembrava para aquelas pessoas que estavam numa situação extrema de coisificação, né, de menos do que nada, menos do que resto, né? Assim, olha, não, tem algo aqui, né? Então, do ser humano tem ali, né? Eu gosto muito do Godard, né? Que ele tem um filmezinho que tem no YouTube, na verdade é uma cena de Sarajevo, se eu não me engano, de uma situação onde tem uns policiais, né? E o sujeito tá, vamos dizer, oprimindo um civil na rua, ele pega essa foto e fica indo e voltando. E tem um texto muito legal, eu até boto ele inteiro no livro, né, sobre que a arte é a exceção. A arte é a exceção. Né? Então, que é justamente desse outro lugar, né, do que sai fora, né, desse resto ou excesso. Né? Perfeito. E tá no sujeito isso, né? Ou seja, esse potencial criativo, né? O brincar, né? Da criança, o que seja, né? Mas, de certa forma, a gente vai sendo instruído, vai sendo, de certa forma, treinado, adestrado, né? A ir para um modelo do funcional, do utilitário, né? Do útil. Do útil. O Né? capitalismo vai ganhando o jogo, né? E especialmente quando você tem um capitalismo, que eu falo também de novo no livro, que ele é mutante. Né? E eu faço essa comparação em relação à aristocracia, aos costumes, à moral, à religião, né? Que vamos dizer que lideraram, vamos dizer, a estrutura cultural até o século XIX, início do século XX, quando o capitalismo de fato deslancha, que eram estruturas rígidas, né? Mas a própria rigidez daquela estrutura abria um espaço para fratura, né? Para dissidência, para discordância, né? E o capitalismo hoje está num outro lugar, né? É um capitalismo maleável, mimético, né? Eu gosto daquele... Bom, a gente é mais velho, você também deve ter visto. Acho que é o Exterminador do Futuro 2 ou 3, que o sujeito vira meio um líquido que se desfaz e faz. Né? O cara não consegue matar o cara, que ele explode, vira um monte de bolinha, depois as bolinhas vira uma pessoa... De certa forma, o modelo atual, o capitalismo é um pouco nessa linha, né? Ele vai se transformando. Então, assim, o que aparentemente parece uma dissidência, então agora temos um questionamento ecológico, então os produtos orgânicos, então o orgânico passa a ser uma ameaça ao sistema produtivo. Não, então agora o orgânico virou um novo mercado, né? Então agora vamos ter lá, né? Então, eu sou agora o mundo do minimalismo. Então, então agora eu vou criar produtos minimalistas que são reutilizáveis, então assim, ele vai se transformando, né? Então, assim, é difícil você ir no contraponto, né? E assim, e esse estoque de perdedores, né? Precisou ir para algum lugar, né?
precisa, eu falo assim, precisa ganhar em algum lugar, nem que seja no time de futebol, né? Uhum. Ou nessa coisa dessa estabilidade, dessa união, né? Não por coincidência, essa ascensão desses movimentos, né, radicais, ou vamos dizer mais estreitos, estão em todo lugar, né? Tipo, mas o Brasil está aí porque o Brasil está sujeito a isso, aquilo. Não, né? Isso está acontecendo na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Então, assim, quem poderia imaginar o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Uhum. O país da democracia e tudo mais, da liberdade, está lá o sujeito com um chifre sentado na cadeira do Congresso lá, Uhum. Invadindo o completamente, Capitólio. né? Uhum. Então, assim, um troço completamente, né, inimaginável. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então não Uhum. tem nada a ver com, ou seja, isso o Freud já nos trazia, né? Tá dentro, né? Tá no composto, né? Essa complexidade humana, né? É a beleza e é a tragédia do ser humano, né? Perfeito. Tá tudo ali, né? Uhum. Então, Uhum. E tá tudo, pra, tá tudo na mesma mistura. Não dá para sim, separar. E quando não. tenta separar, piora, né? Uhum. Que é o que a gente está vendo aí, né? Assim, Uhum. Essas coisas estão juntas, né? Tanto esse lado, o sujeito poeta, né, que o Freud aponta, mas o sujeito perverso também, por assim dizer, né? Eu acho que articular um pouco desse fascismo cotidiano, né, da vida fascista, é, que habita a gente também, é sempre importante lembrar que é parte do movimento do eu, né, do recalcamento, de querer as fronteiras sólidas, estáveis, não questionadas, né, que existem movimentos psíquicos que fazem com que isso seja agradável também, né, que a gente tenha fronteiras bem delimitadas, bem estáveis. Então tem um movimento pró-fascismo, né, na vida psíquica. O Freud desenhou um pouco isso na psicologia das massas, né, esses ideais que deixam a gente num lugar bem confortável, mas também, né, o Freud apontou para essa dinâmica poética, imprevisível, que aparece nos sonhos, no sintoma, né, etc. Mas eu queria caminhar para o fim da conversa. Para quem chegou agora, atenção, pessoal, estamos conversando com Marcos Paim, autor desse livro editado pela Zagodoni, Inútil Necessário. Precisamos de arte agora, que eu prefiro ler como uma exclamação. E queria te perguntar, Marcos, aqui na página 28, sobre o que você fala de catástrofe, agora que você está no doutorado com o Daniel Kupperman, muito provavelmente, né, você vai ser um especialista também, né, no Ferencz, e vai certamente trabalhar com o Ferencz, e o Ferencz é o grande pensador da catástrofe. Onde que entra aqui a catástrofe? Só para o leitor, né, o nosso ó, espectador. só para. Por Olha coincidência, aí, viu? né? Tá vendo? Quem tá dentro quem tá perto do Daniel já tá pensando aí, o Félix e a catástrofe. O É, leitor vai achar isso aqui na página 28, passagens como essa aqui, ó. Catástrofes são sempre eventos não esperados ou controlados que causam elevado sofrimento ao sujeito atingido. Mesmo após superado o luto pelo rito de passagem, e já usufruindo dos benefícios obtidos pós-transformações, é difícil imaginar alguém que voluntariamente opte por esse caminho como meio de mudança ou crescimento. Eventos traumáticos da vida e obras de arte, isso que eu quero que você comente, Marcos, né, como que essas coisas se conectam, né, os eventos traumáticos da vida e as obras de arte, apesar de tão diferentes entre si, guardam uma semelhança especial. Ambos expõem o sujeito ao vazio e à sua potência. E aí, onde que a catástrofe entra? Como é que você pensa ela? é, a palavra catástrofe, acho que eu estou aqui em algum lugar, mas eu não me lembro literalmente, tem a origem da palavra, Uhum, né? Mas assim, no sentido de algo que destrói uma expectativa de futuro, né? Algo que atravessa, né? A gente na nossa fantasia acha que, né? Tem uma outra uhum, frase que eu não sei de quem é, mas que eu gosto de repetir, né? Que a vida é o que acontece por entre nossos planos,
Perfeito. Então, de certa forma, né, a catástrofe é algo que atravessa e inviabiliza os nossos planos, né? Assim, a maneira mais radical, né? A gente, infelizmente, está vivendo, acompanhando, né? Não estamos aí à distância acompanhando a catástrofe agora das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Não tem como, né, achar que vai se voltar ao que era antes. É uma outra coisa. É A outra partir coisa. daqui é outra coisa, né? Então, assim, aí é vamos dizer assim, é algo que nos obriga a repensar e inventar novos planos, porque aqueles planos não têm mais sentido, né? Uma morte, um infortúnio, uma questão de saúde, uma perda, que inviabiliza aqueles planos que a gente tinha, né, fantasiosamente achando que estava muito bem organizado. A gente tende a administrar o escape, né? Administrar pela assim, não deu certo aqui, mas a gente adapta ali, né? Mas quando a catástrofe vem, né, assim, ela de fato diz, não, agora não tem mais. Aquela pessoa que você projetou, esse projeto de vida aqui, familiar, o que seja, não existe mais. Aquele emprego, aquela casa, aquele lugar, aquela cidade, às vezes, como a gente está vendo. E aí obriga o sujeito a inventar uma história nova, né? E se dá conta que aquela história era só uma fantasia, uma historinha, né? Que a gente, para dormir tranquilo, a gente acredita que aquilo ali é uma verdade, né? E aí a brincadeira com a obra de arte, obviamente que não dá para comparar, as dimensões e escalas são absolutamente diferentes, mas ela, vamos dizer assim, é um pontinho, é uma possibilidade de abrir essa questão, né? Gosto. Às vezes consegue, às vezes não consegue, né? Às vezes ela passa do ponto para aquela audiência que ela inviabiliza o trabalho, né? A Sim. gente trazendo para a clínica, né, aquela espetada que você dá no cliente, no teu analisando, que um erro seu, talvez de manejo ou em que você passa do ponto, né, e aquilo não faz o efeito, né? Tá. Ou porque o sujeito simplesmente ignora, ou o sujeito reage, né, tem uma reação negativa e acaba tendo efeito inverso, né? Ou seja, porque foi, né, passou do ponto, né, vamos dizer assim. O morde a sopra, né, análise, o desconforto da análise precisa ser um desconforto aceitável, né? Senão o sujeito não volta, né, e para o trabalho, né? Então, o que eu digo é que muitas vezes a arte passa do ponto, não pela arte em si, pela obra, mas muito mais pelo espectador, né, o quanto ele está Perfeito. aberto ou não para ver aquilo, mas é uma oportunidade, por isso que é a provocação do título do livro, né, que num mundo onde a gente está cada vez mais mimetizado, mais organizado, né, numa verdade quase que absoluta, né, eu defendo aqui essa brincadeira do manifesto do livro, que de fato ela passa a ser mais e mais e mais e mais e mais necessária. Esse incômodo, ele é mais urgente. E não é por coincidência, né? Também a arte, de certa forma, dá sinais, né? Perfeito. Então, não dá para dizer que é coincidência, né, o que aconteceu naquela exposição queer no Rio Grande do Sul, e depois no MAN em São Paulo, né, e logo depois do incêndio no Museu Nacional, né? Ou seja, assim, foram um anúncio do que vinha, e logo depois foi a eleição do Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, não é uma coincidência, não é. É como eu brinco com essa. Teve aquelas gripes que tiveram tempos atrás e tal, que os macaquinhos, coitadinhos, estavam morrendo, e as pessoas ficavam achando que a culpa era do macaco, né? E as pessoas e os técnicos foram explicar: não, olha, os macacos eles são um anúncio do que está vindo, eles são um alerta. Olha, tem algo aqui vindo, né? Eles, como têm uma estrutura mais frágil, morrem mais rápido, não têm acesso a remédio, antibiótico, né? Que a gente tem. Perfeito. Então, assim, em vez de matar o macaco, tem que, entre aspas, escutar a mensagem que ele está te trazendo, né? E não por coincidência, assim, essa morte, entre aspas, né? Esse incômodo tão virulento que aconteceu naquelas situações, não foi a primeira mostra de arte, a performance que causou toda aquela comoção, a performance, se não me engano, da década de 60 ou 70 da Lydia Clark, ou seja, é muito velho, né? Do século passado, a gente pode dizer, né? Sim. Então não é coincidência naquele momento histórico causar todo aquele incômodo, né? Perfeito. Como a gente vê de uma forma muito menor no consultório, todo mundo que passou por uma experiência de análise, né, e começa a repensar suas posições, seu lugar na sua própria história, vai ouvir muitas vezes: o que aconteceu? Nossa, você está tão diferente, né? Nossa, você mudou, hein? Mas deve ser aquele teu psicanalista lá que deve estar falando coisa para você. Então, assim, o universo conspira para deixar as coisas do jeito que estão, né?
né? Sem dúvida. Porque quando eu desafio a minha própria fantasia, de alguma forma eu coloco em xeque a fantasia do vizinho, né? Uhum. Assim, Boa. poxa, mas se o Fábio mudou, pô, será que eu posso mudar? Não, Aham. eu não posso. Não, eu queria, mas o Fábio pode. Ah, porque o Fábio é professor, psicanalista, ele pode. Se eu Uhum. pudesse, né, eu também Exato. faria. Então, quando Uhum. aquilo acontece do lado, né, no vizinho, num sujeito que é comum, às vezes muito parecido com a gente, mostra que as nossas escolhas são escolhas e que Não podem está tudo mudar, né? garantido. Aham. Então, como, né, o pessoal falava, né, que a gente já Freud explica, né? No Freud não explica, ele implica, né? Aham. Que tem a ver contigo aí, né? Que história é essa, né? Exato. Se ele mudou, será que está tão garantido assim, né? Essas balizas identitárias, né? Que parecem assim super estáveis e, né, inquestionáveis, né? Que a gente tem. É uma excelente perspectiva assim de trazer a arte como alguma coisa que inspira, né? Para outra coisa, assim, né? Uma Essa pequena catástrofe, vamos dizer assim, pequena catástrofe. Perfeito. a custos muito infinitamente menores, né? Então não precisa esperar Exato. a catástrofe para a gente mudar de vida, né? Talvez a gente não precisasse ter esperado essa tragédia que está acontecendo no Sul para repensar nosso modelo, né? É Nossas isso. leis, nossas restrições, né? Exato. O que está Então, acontecendo? Perfeito. Nossa relação com o ambiente. Recentemente, né, Marcos, só para terminar, a gente ainda vê no governo Bolsonaro, por exemplo, e no governo Tarcísio, a censura com relação a livros, né? A Djamila Ribeiro foi censurada semana passada, parece que a Secretaria de Educação voltou atrás, aí de São Paulo. Tarcísio, um grande apoiador do Bolsonaro, né, a gente sabe. O Avesso da Pele, do Tenório, também, né, foi censurado, né, nos estados do Sul, né, também na Secretaria de Educação de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é absurdo. Enfim, são sinais que a arte traz, né, e para quem leu O Avesso da Pele, recomendo muitíssimo, né, um romance brilhante. Ele é o anúncio, né? É a arte dizendo, olha, tem racismo no Brasil existe, o racismo em Porto Alegre existe, né? Não dá para ser preto em Porto Alegre e não passar por experiências que eu estou descrevendo aqui, né? Vamos escutar aqui, antes que a gente tenha mais um assassinado, né, pela polícia, né? Enfim, cabe a nós, né, como você está apontando no livro de maneira geral, ser afetado por essas pequenas catástrofes, né, antes que as grandes catástrofes venham, né, para apontar, nossa, o artista já tinha falado, né? Pessoal, recomendo muito a leitura aqui do Inútil Necessário. A gente precisa de arte, precisa conversar sobre arte, conversa com a psicanálise e arte muito bem conduzida pelo Marcos Paim. O livro foi editado pela Zagodoni Editora. Está disponível lá no site da Zagodoni, nas outras livrarias também. Marcos, muito obrigado por participar do projeto. Lembrando que isso aqui é um projeto da UFMG, um projeto de extensão, né, que visa divulgar de forma pública, gratuita, de qualidade, as pesquisas científicas produzidas no campo da psicologia e da psicanálise, em especial. Então, brigadíssimo por ter topado conversar com a gente. obrigado a você, Fábio, pelo papo e por rever o texto aí que a gente acaba, né, deixando para trás. E muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa, né? Que Muito venham obrigado. outras, muitas outras. Um Assim será. abraço. Outro, um abraço, até Tchau, mais. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.